No ar, pela Vibe Mundial, programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver, com a professora Silvia Helena. Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como vocês estão, meus queridos? Olha que coisa maravilhosa! O que a gente descobriu? A gente descobriu que o ano de 2025, ele simplesmente acabou, ele desapareceu. E estamos aqui hoje para celebrarmos um dia, uma data muitíssimo importante, que é o Natal. Tá? Este programa ele vai ao ar exatamente no dia 24. Então, eu hoje não estou ao vivo com vocês, como já é o normal, às quartas-feiras, às 14h30. Hoje eu estou gravando este programa porque não vou ter condições de estar com vocês. Mas o que eu desejei? Eu desejei trazer esta mensagem, que é uma mensagem, primeiramente, de amor. E no meu programa, a gente fala sobre carreira, né? Eu sou uma mentora de carreira, eu sou uma professora universitária, tenho essa experiência, 31 anos em sala de aula, 41 anos como palestrante. Eu acabei de lançar o meu livro, na Mystic Fair. Nós estávamos lá, eu cheguei lá no domingo, o Euri já estava lá, e o Euri ficou o dia inteirinho. Então eu posso dizer que ele ainda trabalhou bem mais do que eu, porque me parece que no sábado também ele esteve lá o dia todo. E eu vou dizer para vocês que foi assim uma energia de muito trabalho, uma energia de alegria, uma energia de disposição, de rever pessoas. E para mim foi uma coisa assim muito interessante, porque eu conheci pessoas que eu só conhecia do rádio, né? Eu sou uma ouvinte de rádio porque eu ouço no carro. E aí eu não sei que rosto que aquela voz tem. E eu sempre faço rostos para as vozes, né? Eu tenho essa mania de fazer esses rostos. E aí estamos aqui hoje pensando com os nossos botões. O que nós fizemos da nossa vida? O que nós fizemos deste ano? Eu não sei se vocês se lembram, tanto quanto eu, na minha infância, o tempo demorava bastante para passar. Na minha infância, o tempo ele era uma coisa muito mais elástica, ele era uma coisa muito mais lenta, então demorava bastante para a gente fazer aniversário, também demorava bastante para chegar os natais, e o Natal era uma data importante porque era uma data também que muitas vezes nós juntávamos a família, né? Então, eu conto para os meus alunos em sala de aula que eu chamo os pais desses meus alunos de, entre aspas, asa de frango, né? E aí o meu aluno ele já fica bravo comigo, ele já se ofende, né? Que é isso? Falar que o pai dele é asa de frango. Mas aí eu conto para vocês o que acontece. Quando estes pais eram crianças, na época deles, eles não tinham nenhum arbítrio, eles não tinham nenhuma autonomia, eles não tinham nenhum tipo de direito sobre a sua vida. E aí estes pais, que eram completamente obedientes, eu também acabei de lembrar uma coisa também a respeito dos meus pais, e é uma coisa até emocionante, assim, porque os meus pais, eles nunca quiseram ser amados, eles nunca nem tocaram neste ponto, né? Os meus pais, eles tinham as obrigações, que eram obrigações sacrossantas com os seus filhos, né? Eu sou a filha mais velha, e os meus pais, eles não quiseram ser amados. Em momento algum houve isso. Os meus pais, eles exigiram o tempo todo que fossem respeitados. E o que aconteceu no decorrer dos anos, né? Eu sempre muito
brava, eu sempre muito contrariada, né? Porque era aquela obediência que a gente precisava ter, que era até uma obediência cega. Mas o que aconteceu com o legado dos meus pais? Eles conseguiram, com o decorrer dos anos, eles conseguiram conquistar, eles conseguiram amadurecer este amor, que é um amor de filhos, um amor de família, e que era antes uma outra forma, né? Um outro estilo de vida. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que estes pais, que não foram os meus pais, mas que são a minha geração, são os pais, na verdade, asas de frango. Porque, como eles não tinham nenhum arbítrio, e quando as famílias se reuniam, e eu conto para vocês, pode ser até que vocês não acreditem, as famílias se reuniam sim, para almoços, para jantares. A família tinha esse cuidado especial uns com os outros, né? E esses pais, quando a refeição era o frango, o pai e a mãe, eles ficavam com a coxa, eles ficavam com o peito do frango, e este filho, ele ficava com a asa do frango, né? E aí o que aconteceu? Este filho cresceu, este filho se desenvolveu, ele mesmo constituiu a sua família, e aí, com esta família, ele se propôs: eu não vou ser como o meu pai, eu não vou ser como os meus pais. E neste propósito que eles criaram, eles, aqui para nós, que ninguém nos ouça, eles deram muita moleza, eles deixaram a autoridade de lado, eles quiseram ser amigos dos seus filhos. E, nas poucas vezes em que a família se reúne hoje, este pai, ele continua comendo a asa de frango. Por quê? Porque são os filhos que têm o direito à coxa, são os filhos que têm o direito ao peito de frango. Vocês podem prestar atenção quando os pais eles precisam de alguma coisa relativa à tecnologia. Ai, o meu celular, o meu computador, ai, o meu... alguma coisa relacionada a essa coisa de tecnologia, como os filhos judiam dos pais. Como os filhos falam: olha, não tenho tempo, não posso agora, já te ensinei uma vez, que é isso? Então, eu queria aproveitar esta data que nós estamos fazendo uma reflexão sobre o nosso ano, para a gente também fazer uma reflexão sobre aquilo que nos é caro. Então, nós temos algumas bolinhas que a gente precisa equilibrar na nossa vida, né? Como disse lá o Weiser, que é o presidente da Coca-Cola. Então ele disse assim: olha, nós temos algumas bolinhas que são muito importantes e a gente precisa ter o equilíbrio dessas bolas, que são o trabalho, que a gente já sabe, que a gente cuida muito bem dessa bola, a família, a saúde, os amigos e a nossa vida social e, por último, a nossa espiritualidade. O que nós não nos damos conta é que dessas 5 bolinhas, a que a gente mais cuida é a única bolinha que a gente cuida que é de borracha, que é o trabalho. Se por um acaso essa bolinha cair no chão, ela não vai quebrar, ela não vai espatifar. Eu vou conseguir reconstituir essa bolinha porque ela é de borracha. Eu vou conseguir de novo, eu faço uma transição de carreira, eu mudo, eu faço alguma outra coisa. Mas, queridos, as outras bolinhas, elas não são de borracha, elas são de vidro. Então, se a gente deixa a nossa bolinha da família cair, ela quebra. Se a gente deixa a nossa bolinha da saúde cair,
ela quebra. Às vezes a gente não consegue reconstituir. E aí, às vezes você está em algum tratamento e aí o médico fala para você assim: olha, eu vou te passar esse tratamento, você vai fazer isso que você tem que fazer, mas uma coisa você precisa saber: nunca mais a sua saúde vai ser como ela era antes. Então, nós precisamos ter estes cuidados especiais e nós precisamos entender que o Natal, ele é a nossa lembrança da família, da primeira, da principal, da família cristã, da família que é a primordial, aquela que nos vai trazer um princípio, um direcionamento, uma iluminação, já que é uma família sagrada, e que nós precisamos cada vez mais nos inspirarmos nestes grandes avatares ou personagens que foram estes personagens da família cristã, da família, da Sagrada Família. Então, hoje, nós temos uma reflexão a fazer que foi aquele que veio para levar uma vida humana, uma vida de concretude, uma vida terrena, e que esta vida ele passou as coisas que ele precisaria passar, mas que ele conseguiu superar, ele conseguiu suplantar. E aí, o que eu vou dizer para vocês é que eu também não fui uma maravilhosa menina neste ano. Este ano, assim, aconteceram algumas coisas muito boas para mim, mas também aconteceram muitos desafios, e são os desafios que realmente testam a nossa capacidade de podermos mudar de fase no joguinho de videogame que se chama A Nossa Vida. E neste joguinho de videogame que é a nossa vida, a gente pensa assim: puxa vida, será que eu estou preparado para mudar de fase? Será que eu estou em condições de igualdade com os meus queridos, com os meus amados, com os meus amores? E nesta família são aqueles mais próximos, mas também são aqueles que fazem parte assim do nosso sangue e que muitas vezes a gente só se encontra nessa época do ano, né? E às vezes as pessoas pensam: ai, que coisa, que tédio, que chateação. Mas não pensemos assim. Pensemos que é uma oportunidade de nós lapidarmos um pouco mais essa nossa pedra bruta, porque o crescer realmente, ele é muito dolorido, né? Eu estava conversando com o comunicador ali fora e ele disse: olha, tem aquela dor que é a dor do crescimento dos ossos nas crianças, e eu me lembrei, eu havia me esquecido que existe essa dor também. Então, ela é uma dor, assim, muito aguda. A minha irmã, ela teve um problema nos ossos, né? Quando ela era criança, a minha irmã teve osteomielite, então a minha irmã passou por grandes batalhas e a minha mãe foi a sua mais fiel escudeira, a minha mãe foi a sua grande protetora, né? Então elas passaram juntas por todos esses percalços do caminho, né? E o que eu posso dizer é que tudo o que aconteceu, que a minha infância foi uma infância, assim, bastante humilde, mas foi uma infância muito feliz, foi uma infância muito alegre, foi uma infância muito, assim, produtiva. Não porque eu tenha tido uma infância de brincadeira ou de alegria, não. Porque esta minha infância, ela foi uma infância de muito aprendizado. Desde cedo eu soube que eu precisaria me dedicar bastante, eu soube que a saída para que eu tivesse uma vida saudável na minha
vida adulta, seria se eu conseguisse estudar bastante. Então, este ano, eu fiz um cálculo, né? E eu lembrei e eu descobri que eu estou estudando há 50 anos. Eu nunca parei de estudar. E o que aconteceu de bom para mim na vida? Aconteceu que eu descobri que estudar é uma coisa muito legal. Estudar é uma coisa muito agradável. Estudar é uma coisa que nos traz, assim, o conhecimento, que nos traz domínio de algum assunto, nos traz uma perícia, uma expertise, mas o estudar, ele faz com que nós possamos viajar no mundo. E este mundo é um mundo sideral. Nós vamos viajar pelas galáxias sem ter saído de dentro da nossa casa, sem ter saído de dentro do nosso quarto, sem ter saído de dentro da escola. Então, o estudar, se eu pudesse deixar aqui um conselho de alguma coisa, que crescer dói sempre muito, seria: tente gostar, tente aproveitar este momento do estudo, porque ele vai te trazer alegria, ele vai te trazer conquistas, ele vai te trazer uma condição de você ter a sua vida, a sua dignidade, o seu nome, vai te trazer condições de você ser respeitado. Então, ele vai te trazer condições de você conhecer pessoas boas, pessoas legais. Uma outra frase que eu digo para os meus alunos sempre é assim: não existe a mínima possibilidade de eu ser um excelente trabalhador, de eu ser alguém que vai ser um bom profissional, se eu não for, antes de mais nada, uma boa pessoa. Então, eu preciso, antes de mais nada, investir nesta coisa que é a mais importante da minha vida, que sou eu mesma. E uma coisa que nós precisamos desenvolver para termos gosto, para termos apreço, para termos amor pelos estudos, é a disciplina. E disciplina é uma coisa assim que parece que ela é uma coisa complexa, mas ela não é não. A disciplina a gente consegue fazer nas mínimas coisas quando a gente está na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, estudar é uma coisa que vai nos trazer conquistas, que vai nos trazer alegrias, que vai nos trazer divisas e que vai nos trazer o respeito que as outras pessoas possam ter por nós. E aí, eu estou fazendo essa reflexão sobre este ano, que este ano ele simplesmente voou, né? Eu estou vendo ali que o Euri tem um calendário que é do Seishonoye, que está escrito lá dia 16, então, que na verdade está o 16 para mim, porque está o 17 para ele lá, né? E aí o que a gente percebe? A gente percebe assim que nós estamos numa situação que é uma correria. A gente não se dá conta de quão rápido que passa, a gente não se dá conta daquilo que a gente fez na nossa vida. Então, eu queria propor para vocês hoje uma atividade. Eu queria propor para vocês hoje uma ação. É uma ação de reflexão pessoal, de você ter um pouco mais de autoconhecimento. Então, antes de mais nada, essa ação é uma ação de gratidão, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é uma ação de reconhecimento. Reconhecimento e valorização das coisas boas que nos aconteceram. Então, primeiramente, ela é de gratidão porque a vida, ela está sorrindo para nós.
Então nós precisamos entender, compreender e reconhecer este sorriso da vida e nós precisamos sorrir de volta, tá? Então, este exercício que eu quero propor é assim. Eu quero que você pense no seu pai e eu quero que você pense pelo menos em 3 grandes virtudes que seu pai tem. Tem 3 grandes qualidades que seu pai tem ou teve, porque se o seu pai já fez a passagem assim como o meu, ficou comigo a lembrança, o entendimento e a alegria dessas qualidades. Também eu quero que você pense, sim, nas coisas que são as piores qualidades, características, defeitos do seu pai. Depois que você pensou nisso, você coloque num papel. Pai, qualidades, pai, defeitos. Aí agora nós vamos para o outro lado da folha. No outro lado da folha, nós vamos pensar na nossa mãe, na nossa mater. E na mãe, quais são as principais características de virtude e de qualidade. E do outro lado, as principais características que a gente considera serem defeitos. Então, eu vou dar um tempinho aqui. 1, 2, 3, já! Que eu não posso dar tempo aqui, porque senão a gente vai ultrapassar e extrapolar. Então, eu vou te contar. Nessa tua lista que você fez, que é a tua reflexão para este Natal, é a tua reflexão, é a tua gratidão. Porque a herança que você recebeu do teu pai é exatamente como você é no seu trabalho, no seu mundo profissional. Então, quem você é como qualidades e como principais defeitos, que não são defeitos, são os nossos calcanhares de Aquiles, que a gente vai precisar burilar esta pedra bruta e lapidar. Por outro lado, a sua querida mãe, o que ela te ensinou? Ela te ensinou tudo sobre o amor, nas qualidades e nos defeitos. E como ela te ensinou sobre o amor, então eu posso te dizer que na tua relação íntima, tudo aquilo que você tinha de qualidade da tua mãe, você tem hoje na tua relação. E tudo que você tinha de defeito da tua mãe é o principal ou os principais defeitos que você tem também na tua relação íntima, na tua relação amorosa. Então, tenhamos muita gratidão, porque quer gostemos ou não, nós levamos os nossos pais conosco na nossa vida. Eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem, que é uma mensagem que é de Natal e é de crescimento e é de força. E é aquele mantra que é: eu sou. Eu sou imparável. Eu sou intuitiva. Eu sou capaz. Eu sou abençoada. Eu sou merecedora. Eu sou saudável. Eu sou co-criadora do Criador, do Senhor Deus do Universo. Eu sou muito sortuda. Eu sou digna. Eu sou muito protegida. Eu sou escolhida. Eu sou única. Eu sou corajosa. Eu sou poderosa. Eu sou o que desejo ser. Eu sou completa. Eu sou disciplinada. Eu sou talentosa. Eu sou ilimitada. Eu sou inteligente. Eu sou próspera. Eu sou luz em movimento. Eu sou guiada pelo divino. Eu sou o reflexo da fé. Eu sou a força da criação. Meus queridos, eu sou a professora Silvia Helena e eu estou aqui com vocês com o meu programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver. Olha o meu livro,
Desperte sua força interior e que nós precisamos mais do que nunca buscar esta força que está adormecida em nós. Muito obrigada por estarem comigo. Obrigada, Euri. Deus abençoe a todos. Muita gratidão. Um beijo a todos.